E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, hoje a nossa programação aqui sempre de tentar cada vez mais colaborar, cada vez mais construir alternativas, cada vez mais tentar dar continuidade aí de alguma forma à missão da AGE, que é a formação de jovens empresariais e contribuir sempre com o desenvolvimento das pessoas, tá bom? Hoje a gente vai ter mais uma live, tá certo? Com um cara que entende muito do mercado imobiliário, um cara que é uma das maiores referências aqui no estado do Ceará, tá certo? Que é o Paulo Angelino. E ele vai poder mostrar muitas possibilidades, a questão do antes e o depois, e como a gente pretende aí, talvez, o que esperar desse mercado, uma vez que esse mercado é um dos principais mercados aí, que é o nosso, na área de construção, tá certo? Pessoal, a AGE Fortaleza aí tá com as suas campanhas de solidariedade, tá com a AGE Social. Então, se você quer contribuir de alguma forma com as entidades, tá certo? Se coloque à disposição, venha para, entre no site, lá tem como você doar. Então, faça isso, tá certo? Faça o bem, porque a gente precisa passar o quanto antes por isso. Ele já mandou o convite aqui, que tá entrando já, e a gente começar essa conversa aqui com esse cara que é um monstro na área aqui do nosso mercado. E aí, Paulo, boa tarde, tudo bom? Como Como é é que que você você está, Lúcio? tá? Tudo em paz. Paulo estava lhe apresentando aqui um pouco, falando um pouco sobre você, mas eu queria que você, nada melhor do que você mesmo, se apresentar aí, contar um pouco da sua história, para a gente começar a falar aí do mercado imobiliário aí. E eu queria que você tivesse uma visão de falar do antes, no tempo de glória do mercado, não teve aquele boom e tudo estava muito alto, no período atual, e a gente projetava para frente aí, para tentar dar algum direcionamento para muita gente, uma vez que isso é um dos principais mercados nossos aqui, local. Sem dúvida. Olha aí, o Cid Alves, grande figura, grande nome do nosso mercado, aí, do nosso comércio, enfim. Olha Comércio. só, Valdemir, é o seguinte, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? Me sinto muito honrado, tenho um carinho muito especial pela AGE. Acompanhei praticamente o surgimento da AGE desde Roberto Matoso, enfim, em inúmeras ocasiões tive a oportunidade de colaborar com esse crescimento, dando um pouco da minha contribuição, né, nessa minha jornada de consultorias e de palestrante, enfim, sempre que possível e sempre que necessário, me coloquei à disposição da AGE para ajudá-la nessa sua caminhada aí de auxiliar, né, enfim, de ser um grande catalisador dos jovens empreendedores do estado do Ceará, mais especificamente aqui da cidade de Fortaleza. Olha só, eu sou arquiteto, né? Eu sou, enfim, formado em arquitetura pela Universidade Federal do Estado do Ceará e atuei já em várias frentes dentro do mercado imobiliário. Eu tenho 31 anos de mercado imobiliário, mais precisamente a minha vida no mercado imobiliário começou em 1989 ainda, quando eu ingressei na construtora Colmeia como estagiário de arquitetura. E Pouco tempo, lá né? tem um tempinho já, tem um bom tempo. Acho que tem mais tempo aí de mercado imobiliário do que alguns que estão nos assistindo aqui de vida, né? Enfim. Então, eu já vi ao longo de todo esse período, eu tenho 31 anos de mercado imobiliário, de corretagem imobiliária eu tenho 19 anos, porque foi só em 2001 que efetivamente eu vim para a corretagem imobiliária. A Viva Imóveis nasceu em 2004, portanto, nós estamos com 16 anos de imobiliária, né? Como imobiliária. E já vi, então, inúmeros ciclos, inúmeras situações de crises e tudo. E eu, inclusive, logo que começou essa pandemia e toda essa necessidade da quarentena, né? A legítima necessidade da quarentena, eu me recordo que em 1990 nós fomos tomados de surpresa quando o Collor assumiu e mandou bloquear, eu acho que você não lembra disso, mas mandou simplesmente bloquear todas as contas e houve então como é que a gente chamava, meu Deus do céu, tá me faltando o nome agora que a gente chamou, que foi Ele o empréstimo compulsório. é um compulsório, foi um, né, mas não é empréstimo, não. Tem um outro termozinho aí que já vem, já me ocorre aqui. Mas ele compulsoriamente, ele simplesmente bloqueou todas essas contas, tá certo? Um confisco, como o Fred está falando aqui, uma espécie de confisco, Fred, mas
fez esse confisco das poupanças e nós ficamos sem liquidez, o mercado ficou sem liquidez. E eu me recordo muito bem, inclusive eu fiz um vídeo que viralizou bastante esse vídeo, né? Da poupança, isso, Cid, da poupança. Mas também limitou, né, Cid, a movimentação de recursos, quanto a gente poderia, porque era exatamente na tentativa de, tirando a liquidez, reduzir a inflação, que era uma hiperinflação, era a superinflação que nós vivíamos à época. O fato é que diminuiu a liquidez do mercado e pessoas que estavam com poupança para comprar imóveis e tudo, essas compras foram adiadas. E eu me recordo muito bem que houve uma quase que total paralisia do mercado, principalmente no mercado imobiliário, porque no mercado imobiliário você trabalha muito com expectativa de futuro, né? É um bem de entrega futura. Então, você me interrompe quando eu estiver aqui, me Não, tranquilo. demais. Mas eu queria muito assim fazer esse paralelo entre o que aconteceu lá É importante. e já dizer, inclusive, de antemão, que nós sobrevivemos, viu? Nós estamos aqui hoje. Ou seja, isso vai passar. Muitas pessoas lá naquela época, elas de alguma forma sentiram bastante esse baque e sofreram o suficiente para deixarem de existir como empresas, como profissionais. Não estou falando de vidas aqui que foram ceifadas, mas estou falando de negócios, profissões, carreiras ou que foram mudadas ou que deixaram de existir. Mas muitas saíram daquele momento lá muito fortalecidas, tá certo? Muito fortalecidas. Então, o mercado imobiliário ele sente muito nesses momentos onde você coloca em jogo, em questionamento ou em dúvida a credibilidade futura do mercado, porque, como eu disse, ele trabalha muito com essa expectativa de futuro. E eu nunca vou esquecer, e eu queria deixar aqui essa mensagem para os jovens que estão nos assistindo, jovens como o Fred, como o Cid, né? Mas que foi o seguinte, eu cheguei para o Ronaldo, e eu era novo, eu tinha 23 anos, 24 anos, ainda ia fazer 24 anos. E aí eu cheguei para o Ronaldo Castro Barbosa, que era o presidente da Comé à época, e perguntei para ele, né, Ronaldo, e aí, cara, o que é que eu vou fazer numa situação dessa? Né? Morrendo de medo de perder o emprego, 23 anos, já tinha uma filha, Camila, minha filha, já tinha nascido. E aí ele chegou para mim, se virou e me deu a resposta mais inusitada e inesperada que eu poderia receber. Ele disse, Paulo, eu quero que você faça o seguinte, vá ler. Vá ler, vai estudar, vai se preparar, porque essa crise vai passar e eu preciso de você mais preparado ainda para quando ela passar. Então foi assim uma resposta extremamente inspiradora de um líder realmente. Então o que eu digo agora também para todos que estão nos assistindo nesse momento é, esse momento vai passar, o que nós precisamos agora, ninguém escolheu passar por isso, tá bom? Mas você tem que escolher como você vai passar por isso. Tá certo? Então, a gente tem que escolher o que é que vai fazer com esse tempo aqui que nos resta, tá? Ou seja, ainda de quarentena, que nem sequer sabemos quanto tempo ainda nos resta. Nós temos aí um questionamento, volta ou não volta na próxima segunda, né? Nós estamos nessa apreensão aí, nesse questionamento, e ninguém sabe. Eu acompanho diariamente aqui os números no mundo inteiro. Eu não acompanho os números de casos, porque o número de casos... Eu vi aquela planilha que você construiu de Isso, gráficos, bem exatamente. interessante. Os números de casos não querem dizer absolutamente nada, mas me assusta muito o número de mortes, porque raramente você falseia uma morte, raramente você sonega a informação de uma morte, né? E eles são muito mais fidedignos do que propriamente os números de casos. E, infelizmente, eu tenho a dizer, Valdemir, o seguinte, que os números ainda não são muito bons, não, viu? Os números ainda são crescentes, o número de mortes. E o que é um número crescente? Não é um número absoluto, é óbvio. Se um dia morre um, no outro dia morre outro, são duas pessoas, acumulou. Não é isso. É a velocidade, a aceleração desse crescimento. Você está entendendo? E eu faço os meus cálculos em cima de número de óbitos por milhão de habitantes, porque isso dá um real panorama da realidade daquele país e permite que a gente faça uma comparação, porque quando 100 pessoas morrem em Portugal, tem uma conotação e um significado completamente diferente de morrerem 100 pessoas no Brasil. Portugal tem 10 milhões de pessoas. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Ou seja, 100 pessoas que morrem no Brasil significa praticamente nada. É como se morresse só 20 pessoas. 20 não. 5 pessoas em Portugal. Está entendendo? Porque nós temos 20 vezes maior o tamanho da nossa população. Mas, enfim, nosso tema não é esse, o tema é mercado imobiliário, mas eu queria, em primeiro lugar, estabelecer esse paralelo, tá? A gente já passou por importante fazer, né? Pelo muito motivo da conjuntura e tudo, né? Isso, exatamente. Então, agora podemos sim analisar outros momentos. Tivemos momentos muito bons no mercado, como esse recente de 2012, 2013,
Mas deixa eu explicar também uma outra conjuntura que quando expliquei, por exemplo, para minha filha, que não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos, para ela entender a preocupação, e eu também não estou aqui para vir defender Bolsonaro nem coisa nenhuma, mas assim, para entender a nossa realidade. Gostei muito da fala do diretor da OMS, quando ele disse que cada país está vivendo uma realidade distinta. E a nossa, especificamente, é a seguinte: nós estávamos, eu comparo da seguinte forma, nós estávamos saindo de um atoleiro. O carro tinha começado a tracionar, ainda girava muito e se deslocava muito pouco. Estávamos saindo desse atoleiro. Eu acho que todos aqui que estão nos ouvindo conseguem imaginar a cena de você ter um carro que ainda está tentando tracionar e saindo muito devagar de um atoleiro. E eis o que nos acontece. Nós caímos numa areia movediça. Não é que o carro parou de funcionar simplesmente. Parar de funcionar é você entrar numa estabilidade e o carro ficar só patinando, sem crescimento. Não, nós estamos tendo agora uma inversão dessa curva. Nós caímos numa areia movediça que está nos sugando para baixo. Eu não sei se você concorda e vê da mesma forma. Paulo, eu estava vendo um gráfico da Cielo, sabe, de resultados que saltaram aqui nos grupos e tudo. Eu fico meio suspeito porque, assim, mas a pessoa que colocou é muito confiável. E mostrou que apenas 2 setores teve aumento, que foi a questão do supermercado, 23% aproximadamente, e farmácia, 15%. Sim. Todos os outros setores, as quedas vão de 15% a 89%. E aí tem uma série de divisões lá de bloco, né? E assim, é como você falou, é uma areia movediça que tá puxando, assim, não tem como só uma ala do mercado ficar bom, só o supermercado. Daqui a pouco vai faltar gente, poder aquisitivo para comprar, vai faltar, o setor produtivo não vai conseguir chegar, mas eu acredito que não consegue chegar porque, assim, de todos os fatores, a gente concorda politicamente ou não, com todo mundo tá trabalhando da sua forma, e aqui no estado de Ceará ou no Brasil, mas tem muita coisa que foram, mesmo desarranjada, acabou se encaixando e acabou que está dando certo, né? A preocupação da logística, a preocupação do fornecimento de material, as preocupações de deixar os corredores abertos. Então, assim, acaba que dá tem uma sensação que não vai colapsar, mas que é preocupante. Sem sombra de dúvida, é preocupante sim. Eu diria para você que alguns... olha só, o fato do supermercado ter crescido e a farmácia também é natural, porque as pessoas não estão comendo fora, enfim, estão todos comendo em casa e estão precisando buscar, obviamente, né, suprir as suas necessidades de alimento no supermercado. Vários restaurantes, mesmo com o delivery, eles caíram 69%. Sem dúvida. Segundo esse estudo. Agora, é como você bem disse, isso é mais ou menos como você está na primeira classe do Titanic. Vai afundar, pô. Vai junto. Não adianta você estar na primeira classe do Titanic se isso tudo vai afundar. Então, essa dosagem aí é que hoje talvez seja o maior desafio da equipe econômica, né, do país, e deveria também ser uma preocupação de governos estaduais e de municípios também, porque a gente não sabe bem ao certo. Existem estudos que mostram que a retomada econômica depois de pandemias ela é acelerada, enfim, mas ninguém sabe ao certo. Essa que é a grande verdade, tá certo? Então, agora, do ponto de vista, então, eu queria olhar por essa perspectiva. O mercado imobiliário no Rio e São Paulo já tinha retomado, ele já tinha aquecido, já que o nosso tema é esse. Tá certo? Então o carro já tinha saído praticamente totalmente do atoleiro, tá? A prova é que, para sua surpresa e para surpresa de quem está nos assistindo aqui, olha só, acredite se quiser, mas essas semanas agora de quarentena houve lançamentos imobiliários virtuais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lançamentos imobiliários. E quando eu estou falando de lançamentos imobiliários, não é só campanhas digitais, não. É vendas imobiliárias com visitas a estandes de vendas, com todo o rigor, né, que o momento requer do ponto de vista de segurança, né, aquela coisa das questões sanitárias e tudo. Mas houve não só visita, como venda, fechamento de negócios e contratos. Mas essa é uma realidade completamente distinta da realidade que nós estamos vivendo aqui no Ceará. O Ceará... quantos lançamentos nós tivemos no Ceará esse ano? Praticamente nenhum. Aqui em Fortaleza, praticamente nenhum. Foram alguns parcos lançamentos. Então, nós estamos ainda com o mercado muito deprimido aqui em Fortaleza. E aí veio essa pancada muito forte que simplesmente, praticamente anulou o nosso mercado. Tem vendas? Óbvio que sim. Ainda existem vendas, sim. Ainda estão acontecendo
a continuidade de alguns negócios que já vinham em andamento, tá certo? O contrato vai para um lado, para o outro. Hoje mesmo eu estava revisando o contrato de corretores nossos, lá da imobiliária. Enfim, mas assim, pouquíssimas visitas, raríssimas visitas, não presenciais, visitas às vezes feitas online, né, feitas por vídeo, coisas desse tipo, tá certo? Mas é inegável que o mercado caiu assustadoramente. Eu diria para você, eu não tenho os números propriamente, até porque é muito difícil mensurar, né, a atividade econômica do nosso segmento, mas eu diria para você que, olha, se tiver ficado 10% do que nós vínhamos fazendo, deve ter ficado muito. Eu Sinceramente. uso muito o site de vocês, Paulo. Aqui em Fortaleza, eu sempre estou precisando ali a oportunidade tanto de tá mudando o local da minha empresa, ou de estar outra hora buscando também uma casa, e parei um pouco por questão disso, entendeu? Eu Aham, estava com comprar uma casa esses dias para mim, sim, e eu parei agora. Eu uso muito o site de você fazer pesquisa e fazer análise aqui sobre a questão de possibilidade e custo-benefício, né? lógico. E assim, eu vejo que teve até alguns imóveis, eu só curiosidade, eu continuo olhando, que vai surgir uma oportunidade muito boa, a gente não perde, né? Eu vejo que teve até um reajuste de alguns imóveis já no site já. Olha só, você está tocando aí num ponto muito importante. Sempre que acontece esse tipo de situação econômica, né, de retração econômica, e pessoas. Vamos analisar aqui muito friamente. Eu não quero. Eu tenho. Olha, eu estou pisando em ovos, sabe? Assim, eu estou de pianinho na ponta dos pés para falar sobre economia nesse momento em que pessoas estão perdendo vidas. Você sabe muito bem que nós temos, inclusive, a mãe, eu acho até que o Bruno Girão. Do O Bruno Bruno, Girão, não, infelizmente. se não me engano, o Bruno foi um participante Foi coordenador ativo geral da. da AGE. Ele não foi Foi, coordenador da AGE? foi coordenador geral da AGE, e foi muito lamentável receber a notícia Pois hoje, é. Então, né? assim, E de tantas outras pessoas que são próximas da gente. então, a vida continua? Continua, mas a gente não pode continuar a vida sendo completamente indiferente nesse momento a Total. vidas que estão sendo ceifadas, né? Então, eu tenho muito zelo na hora de tratar dessa questão, porque a gente não pode realmente ser desumano nesse momento agora, em que pessoas não estão preocupadas com o momento econômico, elas estão preocupadas em sobreviver, elas estão preocupadas em manter a integridade física, dos seus familiares, dos seus mais idosos e vulneráveis, enfim. Mas, Mas de passa qualquer pela forma, economia, né, Paulo? Também isso não tem como sem desassociar, sombra de né? dúvida, Eu acho que o grande problema nosso aqui é que nós dois não, mas de uma maneira geral das pessoas que eu vejo se discutindo, é como se fosse, vamos cuidar da saúde. E as pessoas vão comer, trabalhar, viver como, né? lógico, Não dá para desassociar. E como não. fazer isso também ninguém sabe ainda, né? Todo local é uma maneira diferente. O Brasil pode ter tem 26 estados no Distrito Federal, pode ser diferente também em cada região dessa. Então, assim, só não queria que nossos governantes associassem as coisas e focassem exclusivamente numa coisa, como não tivesse nada mais para Não resolver dá. em outros cantos, né? É, Que não não dá dá para para fazer isso. dissociar. Então, veja só, analisando um pouco mais de forma fria, mas sem desconsiderar o fato, tá certo? De que nós estamos num momento muito crítico do ponto de vista humanitário, analisando do ponto de vista econômico, tão somente econômico, esse momento agora vai gerar muitas oportunidades. Muitas oportunidades, porque, infelizmente, nesse momento, pessoas vão entrar em dificuldades e essas pessoas vão precisar usar os seus imóveis para reconstituir a sua liquidez de caixa. Então, novidade, assim, oportunidades vão surgir e aqueles que são investidores, eles, nesse momento, já estão com os seus olhares e os seus radares totalmente ligados. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo em momentos como esse, assim como foi lá na época do Collor, eu lembro muito bem que tinha algumas pessoas que tinham dinheiro guardado em casa naquela época e que correram desesperadamente para transformar isso em imóvel. Com medo exatamente de que não pudessem, mas porque o imóvel sempre foi um porto seguro, tá certo? Porque, até para explicar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, se fala muito nessa coisa, hoje em dia está cada vez menos, principalmente na geração dos milênios, né? Está cada vez menos comum se falar no imóvel como um investimento seguro e tudo, mas todo e qualquer grande analista vai indicar que dentro de uma cesta de investimentos, você tem alguma coisa alocada em imóveis, não é por outra coisa não, sabe, Valdemir? É o seguinte, porque no caso do imóvel, eu não consigo pegar uma porta e vender essa porta. Eu não consigo pegar uma sala e vender só a sala. Quando eu tenho dinheiro aplicado, dinheiro investido, ou em ações ou alguma coisa, eu pego, eventualmente,
parte desse recurso para fazer frente a uma necessidade. No imóvel, não. O imóvel é como se fosse o último front, é a última salvaguarda. É como se você tivesse... Eu, inclusive, assistindo um dia desse no Netflix, um documentário, eu só gosto de documentários, assim, praticamente, mas vendo sobre a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos. Eu assisti também. Fantástico. E eles tinham várias camadas de proteção, camadas de segurança, que eram como se fossem realmente, né, frentes ali, onde eles iam se protegendo até chegar à sua última muralha. A última muralha de proteção, normalmente, da segurança, do ponto de vista de segurança de investimento, é um imóvel, porque o imóvel, ou eu liquido ele todo, ou eu seguro até o fim. Você está me entendendo? Então, o imóvel é sim e continua sendo um grande investimento, e nessa hora, por exemplo, vai sim ter gente precisando disponibilizar, ou seja, dispor desse bem para fazer frente a uma necessidade de caixa da empresa, pessoal, familiar, de saúde ou qualquer coisa dessa natureza. Então, teremos sim, ao longo dessa crise, logo após ela, um certo aquecimento desse segmento específico de mercado, que é o chamado mercado de oportunidades, mais comumente designado de galinha morta, que é como se chama popularmente isso aqui no Ceará, né? A chamada galinha Você acabou de responder a pergunta do Mendes aí, referente a se você achava que, quase que indiretamente, né? Se as construtoras e tanto o imóvel de construtora como o pessoal, se haveria uma baixa nos valores. Muito boa essa pergunta e eu tenho uma resposta muito direta e objetiva para ele, tá certo? E para todos que estão nos assistindo. Quem estiver apostando em baixa de preços nas construtoras, pode esquecer. Elas não aguentam mais, elas chegaram no limite delas, tá certo? Eventualmente, nós vamos ter sim, para falar a verdade, nós vamos ter sim algum estoque remanescente voltando a crescer. Por quê? Porque essas construtoras que venderam alguma coisa já estão enfrentando um desafio agora novo, que são os clientes que já estão começando a pedir renegociação ou até mesmo distrato dos negócios que foram feitos, já com medo do que antevém, tá certo? Porque muitos desses negócios foram feitos numa expectativa de crescimento e isso aqui agora não é mais expectativa, é certeza de queda. Eu não quero ser aqui a profeta do caos em absoluto, mas a gente está aqui para trabalhar com a realidade, correto? Verdade. Então, a realidade é realmente alguns imóveis dos prontos, dos novos, vão voltar para o estoque das construtoras. E nesse... Pois não. A gente estava falando, Paulo, com algum pessoal da área de mercado, de gestão, de finanças, todo mundo vindo conversando. Só Sim. tem 3 cenários pela frente. Nós temos o cenário ruim, nós temos o muito ruim e temos o péssimo. É E isso. assim, não adianta você sair dessa realidade que quem está falando, que aí você não vai, de fato, conseguir sobreviver. Eu acredito que vai ter muita oportunidade após a crise, mas precisa estar centrado, precisa estar objetivo, precisa ter liquidez para saber aproveitar essas especificações, principalmente no mercado imobiliário, né? Sem sombra de dúvida. Então, assim, no mercado imobiliário, os preços dos imóveis, por exemplo, vamos lá, vamos falar de lançamentos. Tinham vários lançamentos que estavam represados. Eles estavam prontinhos, estavam na prateleira, já estavam sendo trabalhados, inclusive, para serem lançados. É óbvio que as construtoras vão todas, aquelas que estavam se planejando para isso, elas vão rever o timing de se fazer isso aí de novo, tá certo? Veja só, vamos separar aqui os clientes hoje. Tem clientes hoje que, nesse momento, não mudaram em absolutamente nada os seus planos de compra. Nada. A grande questão é que tamanho, que contingente é esse de todos os clientes que estão no mercado? De todos os clientes que estão no mercado, quantos estão nessa situação? 5%, 15%, 20%? Nós não sabemos ao certo quantos deles não mudaram em nada o seu planejamento, porque já tinham reserva financeira, porque tinham acabado de vender um imóvel e está com dinheiro no banco, só simplesmente esperando por uma oportunidade, esperando para encontrar o imóvel ideal. Pronto. Alguns outros vão dar uma pausa. Vão dar uma pausa para ver o que acontece, tá certo? Esse é um outro grupo de clientes que vão simplesmente tatear agora, seja por conta das expectativas pessoais, seja querendo ver o que vai acontecer com o mercado. E tem um terceiro grupo que esse vai desistir de imediato total. Esse vai dizer assim,
posterguei não sei para quando. Tá certo? Então, para cada um desses públicos aqui, nós vamos ter, como agentes do mercado imobiliário, que tem uma estratégia distinta, tá certo? Uma estratégia definida para atingir esses públicos aqui. Então, nós não estamos diante assim de um caos pleno e absoluto, mas nós estamos diante, sim, de uma situação que vai requerer da gente reinvenção, mais uma vez reinvenção. Quem sair só tem uma pessoa que vai sair dessa crise perdendo, é aquela que não aprendeu nada com ela, tá certo? Quem não tiver aprendido com ela, e eu já disse em um outro vídeo... Vai ser um post da Agis, viu isso aí? Só vai ter uma pessoa que... Vai ser um post da Agis essa frase de agora, viu? Vou anotar aqui para mandar postar, viu? E lhe marcar. Eu coloquei num outro vídeo, inclusive, que eu fiz, Valdemir, o seguinte, que a crise não traz problemas. A crise revela problemas que já existiam e que estavam, de alguma forma, abaixo da superfície. Então, vamos lá. Paulo, a crise me trouxe um problema de caixa. Não. Você não tinha reserva de caixa. Esse era o seu problema. O seu problema é que você não tinha reserva de caixa. Hã? Não tinha um capital de giro. Não? Você não tinha capital de giro. Você está me entendendo? Então, a crise acabou de revelar, meu filho, que você não estava preparado. Então, nessas situações, por exemplo, você não tinha planos B, plano C. O brasileiro é danado para não ter plano B, plano C, plano D, para absolutamente nada. Ele só tem um plano A e pronto. Ele esquece de uma coisa chamada contingência. Contingência. A gente precisa saber trabalhar se contingenciando. O que é se contingenciar? Se eu sei que eu vou pagar 13º em dezembro, tem empresário que corretamente, tá certo? Sabiamente contingencia isso e já começa a depositar esses valores e colocar isso no seu planejamento financeiro de hoje, de março, e não de novembro, tá certo? Então, isso é trabalhar de uma forma planejada, programada. A crise está revelando... Isso é aí ou aqui? Como é? É por aí. Esse barulho foi aí. Não foi aqui, não. Olha só, a crise, tá certo? Ela nada mais é do que uma grande oportunidade de nós revermos, inclusive, padrões, processos, estratégias, prioridades, tudo isso. Então, nós no mercado imobiliário estamos precisando também. Eu estou aqui a todo dia. Eu, por exemplo, eu próprio, a crise, esse momento agora da pandemia, está me levando pessoalmente. Eu estou com uma série de novas propostas para a Viva, para o meu negócio, mas pessoalmente na minha carreira, profissional, eu vou voltar a fazer uma coisa que eu fiz no passado. E foi a crise que acabou me propiciando, me permitindo, sabe, dar esse passo. Porque eu me enxerguei, né? Eu me enxerguei vendo a necessidade de voltar a fazer o que eu fiz no passado, que foram palestras, treinamentos e tudo. E agora, com todos esses recursos tecnológicos, só para eu concluir esse quadro aqui, esse módulo, e voltar para você, Valdemir. Hoje eu falei com meu pai, e meu pai disse, meu pai tem 77 anos, é comerciante no interior, assim como a minha mãe também é comerciante no interior. E meu pai dizendo o seguinte, olha, está sendo ótimo. Aí eu disse, por quê, pai? Por que está sendo ótimo isso aí? Você não tem ideia de como eu estou colocando tudo em ordem. É uma questão de por qual perspectiva nós vamos ver isso. Você está olhando, né? Por qual perspectiva? É atitude, é uma questão de atitude. Se você não tiver essa atitude de enxergar o que é que eu posso tirar de bom desse momento aqui, você não vai enxergar isso, porque você vai preencher, você vai criar uma capa em você, criar um filtro em você, onde você vai olhar tudo com rancor, com mágoa, com ressentimento, e você não vai ver as oportunidades, você não vai enxergar essas oportunidades, a sua cabeça não vai estar oxigenada, a tua visão não vai estar aberta para isso, percebe? Então, o mercado imobiliário está também desse jeito. Entendo, Paulo. Paulo, quando a gente pensa aqui no mercado imobiliário, eu tenho diversos clientes da área de construção civil e pessoal, eu estava vendo muito uma migração, tá certo, para as áreas metropolitanas. Sim. Esse mercado metropolitano, você acha que ainda continua ou não continua? Qual é o mercado, assim, se a gente dividisse o mercado entre A, B, C, D, né? Tem até tem um mercado D também na construção civil também, que é aquele mercado de até casas populares de R$90 mil ali, R$99 mil aproximadamente.
Sim. Esses mercados, você acha que ele ainda continua ou todos eles vão dar uma reduzida por completo? Olha só, esse momento agora mundial que nós estamos vivendo, ele vai trazer grandes mudanças. Na verdade, ele está nos permitindo experiências que nós não podíamos aplicar essas experiências, nós não podíamos emular essas experiências em condições normais de temperatura e pressão, ok? Vamos de uma situação absolutamente atípica para que a gente conseguisse passar por essas experiências. E aí, isso vai trazer implicações gigantescas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui e está quase virando já lugar comum. Né? Essa questão de, por exemplo, online. Tem uma série de restaurantes e bares que não trabalhavam online, não trabalhavam delivery, não trabalhavam tudo isso e que tiveram que rapidamente se adaptar. Então, Darwin está sendo evocado e chamado a toda hora nesse momento agora da pandemia, porque ele foi o cara que disse que o que sobrevive não é o mais rápido, não é o mais forte, mas é o que mais rápido se adapta às mudanças. Né? Só que tem gente que não está se adaptando às mudanças, tem gente que está antevendo as mudanças e já se preparando para elas. Eles já estão mudando antes que as mudanças cheguem. Né? Tá certo? Ou seja, eles não vão ser pegos de calça curta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você sabe qual é uma das coisas que mais está sendo questionada ou está sendo colocada em xeque nesse momento agora com a pandemia? Na minha visão, é uma coisinha chamada mobilidade. Mobilidade. Nós estamos tendo a experiência de ver que não dá para fazer tudo remotamente e tudo à distância, mas dá para fazer um monte de coisa à distância. Eu estava pensando, quando é que eu ia fazer um teste e botar toda a minha equipe home office? Né? Lá na empresa está todo mundo home office hoje. E todo mundo trabalhando, produzindo e tudo mais. E assim, eu nunca na vida imaginei, porque eu sempre, na minha cabeça, eu gosto daquele espírito ali do time junto, do pessoal junto, a cultura pegada assim. E tá com eles distante, até para mim mesmo, está sendo um aprendizado muito grande. Não tenha dúvida. A minha filha, ela mora nos Estados Unidos, ela trabalha na Universidade de Denver, no Colorado, e ela trabalha numa área que é de cursos específicos para grandes corporações. E ela me mandou, cara, eu achei fantástico, ela me mandou uma sequência aqui grande, a sequência de 4, na verdade, são 4 webinários que a Universidade de Denver, no Colorado, é a maior universidade lá do estado do Colorado. Eles vão fazer. E olha só a pertinência dos temas. E um deles, olha só, a Seja Modular aí está fazendo isso, trabalho com mobilidade. Né? E olha só, se comunicando com inteligência emocional no mundo remoto. Olha os temas dos webinários. Né? A comunicação com inteligência emocional no mundo remoto. O outro é como a mente, como o cérebro reage sob estresse. O outro é como ser um time virtual. Eu me lembrei porque você falou isso. O meu pessoal está todo em casa agora. Como ser um time virtual? Como conseguir esse engajamento, essa conexão? Né? Somos gregários, a gente é gregário, a gente precisa dessas conexões, né? desses contatos. Somos sinestésicos. E o último aqui é como é que a inteligência artificial está mudando o ambiente de trabalho. Então você veja, nós temos implicações a partir dessa situação que nós estamos vivendo, que vão trazer consequências diretas para o nosso mercado imobiliário, não só de como nós fazemos a coisa, mas do que nós vamos fazer. Porque com esse advento do cheque-mate sobre a mobilidade, com o advento do trabalho remoto, da comunicação remota, enfim, o que vai acontecer? As pessoas vão poder morar mais longe. Porque o grande problema de morar mais longe era o deslocamento. Mas se eu não preciso mais me deslocar tantas vezes, isso passa a ser, de novo, uma realidade. Veja só, as cidades todas estavam caminhando para o adensamento. Para quê? Para resolver o problema da mobilidade. Porque esse problema da mobilidade é terrível e é um problema que é mundial nas grandes metrópoles, tá certo? A gente vê essa realidade aqui em Fortaleza. E existe um processo, né, de periferização, né, que eles chamam de gentrificação, que é de empurrar as camadas mais baixas para cada vez mais longe, distantes dos polos geradores de emprego. Isso é um grande problema
geopolítico dentro de qualquer cidade, geográfico, político, social, demográfico de qualquer cidade, que é ficar empurrando, né, para a periferia as pessoas que mais precisam dos empregos que são gerados nos grandes, nas áreas mais adensadas. Então, tem que existir esse equilíbrio. Bem, com esse advento do trabalho remoto, do trabalho à distância, do trabalho virtual, isso passa a ser uma realidade, né, diferente. Então, muda a tipologia, tá certo? Essas são mudanças muito sutis, muito leves. Nós já vínhamos experimentando uma mudança que já é muito mais forte nos grandes centros mais desenvolvidos, mas nós já estamos começando a experimentá-la aqui, que é a questão dos milênios não quererem mais a propriedade dos imóveis. Isso é algo inevitável, isso é algo que não tem mais volta, tá certo? Então, os milênios, eles não querem mais propriedade de carro, de bicicleta, é tudo hoje compartilhado. O negócio hoje é compartilhado. Eu vi um lançamento da J. Simões nesse sentido, né? Lançaram um produto nesse sentido, né? Exatamente, o J Smart, né? Então, ele vem nessa onda, ele vem a reboque desse movimento que é um movimento mundial. Os milênios estão empurrando cada vez mais na linha do tempo essa decisão de compra imobiliária, tá certo? Então, eles não querem mais ficar presos a uma propriedade. E aí você vem na esteira disso várias startups surgindo aí para conseguir resolver, ou seja, é como se você comprasse o acesso a um clube. Bastante. É o acesso. O negócio agora é ter o acesso, é fazer uso sem necessariamente ser dono. Né? Tem algumas incorporadoras a nível mundial que elas te dão acesso de um período do ano, então dentro do mês tem uma semana, ou tem um final de semana. Esse é um mercado de acesso hoje, né? Mas isso é um mercado de turismo. O que está acontecendo agora é no mercado de residencial mesmo, no mercado residencial. Como funcionaria, Paulo, no mercado residencial? Veja só, basicamente é o seguinte, eu compro um imóvel, eu compro um imóvel aqui na Aldeota, e aí a empresa me mudou para Maracanaú. E aí essa mesma empresa, na verdade eu não comprei digamos que eu tenha comprado esse imóvel. E aí eu consigo pegar o fato de ter esse direito aqui junto a esse imóvel e transferir esse direito para um outro que está em Maracanaú, tá certo? Ou então, simplesmente, ao invés de comprar, eu vou só alugar. Eu alugo aqui porque eu fico muito mais fácil eu consigo ter muito mais mobilidade, tá certo? Então, essa é uma das formas. Então, tem House trabalhando, tem o próprio pessoal da Vitacom, a House é da Vitacom. Então, são startups que estão surgindo nessa esteira, tá certo? E aí eles estão entregando já soluções prontas, porque hoje o grande princípio é não entregar mais um problema para o cliente resolver, mas sim entregar já a solução pronta. E a solução pronta significa entregar o imóvel já totalmente mobiliado. Aqui no Ceará, a gente ainda vê isso em pequenas unidades. Unidades de 35, 40, 50 metros quadrados. Você chega hoje em São Paulo e você aluga imóveis mobiliados pelas construtoras de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Você está entendendo? Exatamente porque... Eu vou te dar um exemplo. A gente trabalha com imóveis de alto padrão. Minha esposa, inclusive, é muito especializada na questão da locação de alto padrão, que é uma coisa muito, muito rara aqui em Fortaleza. E Fortaleza é agora um hub internacional. E agora a Fortaleza está atraindo, nós temos várias, inclusive empresas que são unicórnio, empresas que são bilionárias, nós temos várias empresas bilionárias agora aqui no Ceará, que estão importando altos executivos, tá certo? Nós temos grupos como Pague Menos, grupos como Apvida, grupos como Edson Queiroz, enfim, tantos outros, né? M. Dias Branco, esses executivos, eles chegam aqui, e de novos que estão surgindo, e não tem onde morar. Porque eles não querem trazer mudança, eles não querem se desfazer da propriedade que eles têm lá em São Paulo. E quando chegam aqui, procuram um imóvel mobiliado de 200, 250, 300, 350 metros quadrados e não encontram. Esse é um outro segmento que independe da pandemia, tá certo? Mas tudo isso que eu estou falando geram ondas, geram movimentos que estavam acontecendo, tá certo? E que a gente não pode ignorar. Se adaptando, se reinventando, né? Se remodulando para outras formas de receita, né? Buscando alternativas para continuar faturando, nem que não seja o seu core business ali, o seu core principal, na questão de corporação, por exemplo, remodular essas situações, né? Criar faturamento onde não tem, né?
Pronto, esse é exatamente o ponto. Só que não é verticalizando. Eles não estão partindo para a solução de verticalização. Eles estão criando outros negócios que precisam ser sustentáveis, tá certo? O Rafael Fujita tá. Rafaelzinho, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Você conhece, né? Valdemir Rafael? Conheço, cedi o Rafael aqui na O AGE, aqui na Rafael está Coordenação apresentando Geral. aqui. O Rafael está apresentando aqui uma pergunta que é: Paulo, como você vê o modelo de fundo imobiliário no Brasil? Até quando vamos ficar na mão de alguns bancos? Rafael, meu sonho é a gente poder ter efetivamente fundos imobiliários de greenfield, fundos imobiliários que vão ser formados porque não é uma característica muito própria de fundos, eles trabalharem em cima da construção de algo, né? Desde o zero, desde o momento zero. Eles gostam de trabalhar em cima de uma operação que já está consolidada, uma operação que já está né, qualificada e já está rendendo efetivamente. Né? Então, preste atenção, assim, eu acredito demais nisso. Nós estamos pelo menos uns 20 ou 30 anos atrasados, 30 anos atrasados. O Cid está me fazendo outra pergunta aí, que eu vou guardar essa pergunta porque é importante. Mas nós estamos pelo menos uns 20 ou 30 anos atrasados em relação aos Estados Unidos no que diz respeito ao seguinte. Corporações que chegam, elas constroem um prédio inteiro exclusivamente para alugar residencial. Para comercial, locação comercial, isso nós já temos, né? Fundos de previdência, inclusive, que compram prédios inteiros e alugam. Isso a Paulista está cheia, a Berrini está cheia, enfim, tá? Isso é muito comum em São Paulo. Aqui também, assim, aqui praticamente nós não temos ainda isso acontecendo. Mas o que está acontecendo agora no país é o seguinte: fundos imobiliários que estão chegando, são raríssimos ainda, mas isso tende a crescer muito, onde eles vão pegar esse recurso e vão construir imóveis para serem totalmente alugados. E depois de alugados, é o chamado performado, performou, aí vende para um outro fundo. É um outro fundo que só Paulo, quer, tá certo? Esse tipo de negócio, performado. eu estava conversando com um amigo, que ele também é de segmento imobiliário, e ele tem Sim. vários imóveis locacionados e tudo. Eu sempre queria entender como é que constrói o preço do aluguel em cada região. Ele foi me explicando, eu achei bem interessante, né? Eu comprei um metro quadrado da região, é construído o valor do aluguel pelo percentual de quanto vale o imóvel, né? Isso. E eu estava falando com ele está entrando muito forte na questão desse mercado imobiliário e agora ele Sim. está tentando, ele passou a investir na bolsa e foi especificamente para dele, né, que é a área de fundo imobiliário. Sim. Ele estava me mostrando a projeção de crescimento, mesmo uma crise dessa, uma situação dessa, o quanto nós temos para crescer ainda no fundo imobiliário, em diversos tipos de sentido para a construção ainda. Aqui no Ceará, então, nem se fala ainda, é de perspectiva. Então, não tem nenhum fundo aqui, rapaz. Não existe um fundo imobiliário aqui no Ceará, originado daqui, para investir aqui. A gente vem conversando com algumas pessoas no sentido de tentar sensibilizá-las para realmente tomarem a frente e abrirem esse fundo. Rapaz, só para você ter uma ideia, sabe qual foi a primeira vez que eu conversei sobre isso? Em 2011. Em 2011, eu tentei formatar um processo desse. Só que nós estávamos no boom imobiliário, naquele boom imobiliário, ninguém precisava de funding, era dinheiro que estava sobrando, tinha cliente demais. Na verdade, você tinha era que, de alguma forma, saber para quem que você ia vender e tudo. Bem, esse é um grande momento também da gente repensar isso aí, né? Funding para isso, tá? O Cid fez uma outra pergunta, que Na foi com relação Flórida. aos preços dos imóveis na Flórida. Cid, esses preços vinham crescendo, crescendo muito. A Flórida está parada. Do ponto de vista imobiliário, ela está parada no seguinte aspecto. Orlando, por exemplo, dois grandes mercados da Flórida, né? Existem outros submercados muito interessantes, como Jacksonville, pronto, e tudo. Eu não sei quantos aqui sabem que eu sou corretor na Flórida, eu sou corretor licenciado na Flórida. Na verdade, hoje aqui no Ceará, e eu não estou falando isso com jactância, não, é um fato, é uma informação. Eu sou o único corretor hoje que atua no Ceará com a Flórida que tem a licença do estado da Flórida para atuar. Tá? E vejam só, lá na Flórida você tem basicamente Miami e Orlando, que são dois mercados bem distintos. Orlando vive de uma coisa chamada vacation home, que são as casas de férias, tá certo? E simplesmente o estado da Flórida, e no caso os condados de lá, tanto os condados de Orange, Orange County, enfim, Osceola County, onde fica Kissimmee, eles simplesmente mandaram parar com todas as locações, exatamente respeitando esse momento agora, né, que é um momento de quarentena nacional também nos Estados Unidos, tá certo? Então, o que eu prevejo aqui? O que eu estou prevendo? Porque o mercado de turismo não vai ser um mercado que vai voltar tão rápido.
o de turismo não vai voltar tão rápido. Por quê? Pelo medo, pelo próprio medo em si das pessoas, né? De ficarem se movimentando, porque, convenhamos, turismo é uma necessidade, mas não é um gênero de primeira necessidade. As pessoas vão empurrar o máximo que elas puderem. Então não vai voltar tão rápido. Eu estou prevendo, Cid, que vai haver uma baixa nos preços do mercado da Flórida. Porque esse mercado, ele vivia do turista. Ele vivia do turista. Ele não vivia propriamente do mercado local somente. Existe, sim, dentro do estado da Flórida, um segmento forte de imobiliário que atende às necessidades dos habitantes, da população residente, tá certo? Mas é inegável que a maior parte desse mercado é da população flutuante. Tá certo? Então, vai ter, sim, uma redução de preço. Aqui em Fortaleza, especificamente, eu não acredito nessa redução de preço, porque os construtores, eles só vão lançar de novo se for para ganhar dinheiro, porque eles já cansaram de perder dinheiro nessa crise agora que vem se arrastando desde 2013. De 2013 até 2020, 2014 para ser preciso, tá? 2013 ela pronunciou, 2014 veio valendo. Meu amigo, você sabe que é 6 anos, 7 anos em crise. 7 anos em crise. Então, nesse instante agora, os construtores estão naquela. Eu fecho as minhas portas, mas eu não lanço de novo no risco. Quer dizer, obviamente que risco tem, mas esse risco desmedido, esse risco irresponsável de lançar para não ter, por exemplo, construtores hoje não têm mais medo de recuar, de lançar depois de 6 meses, não vender, devolver o dinheiro e recuar. Hoje em dia não existe mais esse pudor. Antigamente tinha um pudor, um medo terrível, tá certo? De que a construtora, a incorporadora, no mercado, né? Ficasse com causar uma imagem negativa. Isso. E hoje muita gente grande aprendeu que assim, dinheiro, aquele velho ditado, né? Dinheiro não aguenta desaforo, né? Não. Então, assim, muita gente que construíram os imóveis muito grandes aqui em Fortaleza, nas regiões, que arca com esse custo até hoje por essas construções, entenderam que muita gente, nesse sentido, conversando com uma pessoa muito grande na área, ele fala o seguinte: olha, eu só lanço agora quando a minha última unidade estiver vendida. Quando não estiver vendida, eu não lanço. É isso, é isso. Então, do ponto de vista de preço aqui, alguém já me perguntou em uma outra live aí que eu fiz, Paulo, você acredita que o mercado de imóveis usados vai cair o preço? Eu acredito que vão surgir oportunidades pontuais. Oportunidades pontuais. Mas não há nenhuma razão para que tenha uma onda de queda de preço generalizada no mercado, tá certo? Por quê? Porque já estava difícil vender. Então, a gente só precisa entender isso. O mercado ele já vinha numa velocidade muito baixa. É como eu digo, a gente estava num atoleiro e agora está numa areia movediça. A gente não está sentindo tanto. A única coisa que a gente quer é continuar vivo, continuar vivo. Agora, eventualmente, como eu já falei, algumas pessoas vão entrar em dificuldade financeira, de caixa, de fluxo, e elas vão precisar dispor dos recursos dos bens dela, né, enfim, dos imóveis dela, para poder fazer caixa. E aí vão surgir algumas oportunidades. Então, eu vou chutar aqui para você, tá? Dos imóveis que estão usados aí, eu não acredito que mais do que 5% venham para uma promoção, para uma condição especialíssima, onde o cara dá o imóvel, praticamente dá o imóvel, queima. Queima, então, do estoque de usados que tem aí, eu não acredito que vai acontecer com mais de 5% dos imóveis. Entendi. Uma pergunta que eu sempre me fiz também, Paulo, em tempo de crise, até quando a gente estava aí antes das eleições um pouco, ali quando houve o impeachment, antes um pouco antes do impeachment, eu sempre gostei de analisar os mercados, o mercado imobiliário, eu sempre gosto de verificar algumas coisas nele, sabe? Eu entendo que ele é uma máquina que quando ele desacelera e acelera, ele causa uma retração, então uma atração muito alta na economia. Eu sempre tenho uma perspectiva no meu radar, sabe? Eu achei muito interessante que nós tivemos a escalada, né, do mercado imobiliário, mas depois dessa escalada a gente teve baixas, mas não teve nenhuma baixa significativa no mercado. Estou falando de uma forma leiga, na percepção do que eu olho, entendeu? Aí eu queria fazer essa pergunta para você. Você conseguiu ver essa baixa significativa no mercado ou não existe? E o pessoal continua segurando porque não vale a pena de maneira nenhuma queimar estoque e tomar um prejuízo desse. Olha, veja só. Nós tivemos, sim, uma redução significativa nos números do mercado, tá certo? Mas redução significativa a ponto, assim, de comparado com aquela euforia que nós vivemos, porque foi péssimo o que nós vivemos
Por incrível que pareça, foi péssimo o que nós vivemos em 2010, 11, 12 até 13. Por uma simples razão. Nós vivemos uma euforia que ela era irreal, insustentável. Tá certo? Ela não correspondia a uma realidade, era especulativa, permitiu que muita gente que não tinha a competência e a capacidade de atuar nesse mercado viesse para esse mercado, aventurasse nesse mercado, tá certo? Então não eram mais engenheiros construindo, eram médicos, comerciantes, enfim, Em última regra, fazer uma casa para vender. para fazer alguma coisa para vender, tá certo? Então isso não é bom, isso desequilibra o mercado, porque você nivela por baixo. Então, tá certo? Nivela por baixo o mercado. E aí, como tem todo mundo querendo comprar, aguenta tudo aguenta, tá certo? Aguenta-se tudo. Então, teve um aspecto muito ruim naquele momento. Se ganhou muito dinheiro, sem sombra de dúvida, mas não se sustenta. É tanto que veio aí depois, esse mercado não se sustentou. Então, mas quando eu comparo 2016, 2017 com esse período, bote aí 50% de queda na atividade econômica. Na atividade econômica. Eu não estou me referindo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, não teve isso. Minha Casa Minha Vida não sentiu da mesma forma que o médio alto padrão sentiu. Tá certo? A bem da verdade, as duas pontas não se alteraram, né? Não se alteraram muito. A ponta lá de cima e a ponta lá de baixo. Eu estou falando da ponta lá de cima mesmo. Tá certo? Eu estou falando assim da cereja do bolo mesmo, tá? Que são os apartamentos, normalmente aqui em Fortaleza, de condomínios fechados a preço de custo, mas de altíssimo padrão. Eu estou falando de acima de 300 metros quadrados. Esses daí, a Diagonal, por exemplo, é um exemplo de sucesso nesse período. A Diagonal voltou às suas origens, e no que voltou às suas origens, ela simplesmente deslanchou. Né? Voltando a fazer os condomínios fechados, que foi algo que sempre a caracterizou e a fez líder de mercado nesse segmento. Né? Voltou e voltou valendo mesmo. Né? O João está aí morto e feliz. O Cid colocou que queimar patrimônio é suicídio. Pois é. Cid, é aquela história. É a última muralha. É a última muralha. Então, você só realmente faz uso dessa última muralha, meu amigo, se você não tem mais saída. Tá certo? Paulo, e aí a pergunta que não quer calar. E o pós essa situação? O que é que você vê? Olha, eu tive, inclusive, assistindo uma live aí de um pessoal de fora, e eles fazendo alguns exercícios do que estavam acontecendo no mundo, tá certo? Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eles usaram algumas métricas da China, tá? Porque a China já praticamente saiu. O que acha que, para mim, é difícil demais acreditar em qualquer coisa que venha da China, do ponto de vista de números e de estatística, sabe? Eu não consigo acreditar nas coisas. É muito complicado, sabe? Da irrealidade, da surrealidade que é a China, tá? Então, assim, eu acho que qualquer exercício agora qualquer exercício ou tentativa de se prever quanto tempo vai levar para nós retomarmos é futurologia, é mera futurologia. O que a gente precisa se preparar mesmo agora é o seguinte: quando sairmos dessa pandemia, nós vamos passar por alguns estágios de retomada desse crescimento. E o que a gente precisa é se preparar para esses estágios de uma aceleração que é uma aceleração sustentada e contínua. O que vai mudar é a aceleração dessa curva, só vai mudar isso, que será uma curva crescente, isso é inegável, porque a economia vai retomando por uma simples razão. Eu não sou economista, mas nós temos fundamentos na economia hoje que não a desestabiliza, tá certo? Que não a deixa, porque não está mais havendo no Brasil um regime de caixa irresponsável. Um regime o gasto público parou, né? Voltou agora por questão de um problema muito sério que está vivendo hoje, né? Mas tinha parado. Tinha parado, né? Tinha parado esse déficit aí. Então, assim, eu quero crer que nós temos à frente da nossa equipe econômica um timoneiro ali, um comandante, tá certo? Que vai nos dar essa tranquilidade, tá certo? Eu estou apostando as minhas fichas nele, assim como aposto as minhas fichas no Moro, no Tarcísio, no Mandetta, tá? Então, essa equipe é muito boa, é uma equipe muito preparada e que não faz proselitismo político, que não faz, tá certo? Que não entra nessa fisiologia política também e faz o que precisa ser feito efetivamente. Então, eu sou esperançoso. A minha palavra aqui para você, que a gente já está caminhando para o final da live, a minha palavra é de muita esperança. Agora, é uma esperança em cima de uma realidade dura. É uma realidade dura.
que requer da gente mudanças de lifestyle, né, de estilo de vida. Não dá para sair dessa pandemia e ir comemorar com uma festa num barco. Tá entendendo? A gente É de fato. reconhecer. Hã? É de fato, lá na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi cortar na própria pele para poder minimizar, manter a equipe, manter padrões, manter qualidade. De fato, não dá sem sair sem cortar na própria pele, não. Pois é. O Rafaelzinho, inclusive, está dizendo aí, Paulo, espero diariamente seu gráfico de acompanhamento do Corona. Pois é, eu, inclusive, estou agora com um novo gráfico, Rafael, que ele é mais conclusivo ainda sobre a velocidade de crescimento, sabe? Olha o que o Rogério está falando. O Rogério é um corretor parceiro nosso, lá da Partners. Hoje um cliente queria ver e o proprietário queria mostrar, mas o síndico proibiu entrar o corretor. Todos estamos ansiosos para saber quando isso vai se estabilizar. Você está vendo? Existe nesse momento pessoas que não estão afetadas pela pandemia, porque elas, por questões pessoais, questões, né, de caixa pessoal ou de momento pessoal, e estão precisando, né? Tanto que a minha mensagem para os corretores tem sido essa: se mostre disponível, diga que a sua lojinha está aberta, tá certo? Não O faça corretor que estava me acompanhando, o corretor que estava me acompanhando, sempre ele continua mandando as mensagens, dando acompanhamento, Sim. perguntando, mostrando localidades. Eu até falei que, de fato, falei para ele, ó, quando eu for comprar, realmente eu vou comprar com você. Porque pelo acompanhamento que ele me deu, as oportunidades que ele está me dando, e assim, é o contato com o cliente, né, que ele mostrou ali, e assim, para mim me encantou na hora, cara. O cara Show de bola. realmente Ó, atencioso. parabéns para esse corretor. Leve a ele os meus, tá certo? Os meus sinceros parabéns, tá? Mas assim, então é como eu estou te falando. A economia vai voltar, nós vamos continuar vivendo bons momentos, mas isso tudo vai ser uma retomada paulatina, tá Ó, ele tá certo? aqui, Então, Paulo. É o oi? Júnior aqui, ó. Ele tá aqui Opa, na live, é o Júnior. Júnior. Parabéns, Júnior. Que bom você ouvir, poxa, do teu próprio cliente um testemunho como esse, não é verdade? É isso aí, meu irmão. Continue firme aí nesse propósito de mostrar profissionalismo e fazer com excelência o que você faz, viu? Muito bom, Ó, campeão. o Lúcio tá. O Lúcio, Lúcio o Rodrigues, Lúcio tá pra. Quando é que vocês voltam lá? quem vai dizer é o Camilo. Eu estou na mão, eu tô na mão do Camilo aqui, totalmente. Mas assim, a gente, óbvio, que está funcionando, o próprio Rogério é um parceiro nosso, nós estamos funcionando, mas nós estamos funcionando remotamente, né? Virtualmente, online, enfim, usando todos esses recursos novos, que agora também vão ser inseridos nas nossas práticas diárias de mercado imobiliário. Inegavelmente, muitos clientes agora vão pedir, faz o seguinte, vai lá, faz uma live para mim e me mostra, ou no FaceTime, ou no Zoom, ou no próprio WhatsApp, né? Me mostra de lá mesmo para ver se eu tenho interesse em visitar. Percebe aí a diferença que isso vai trazer? Né? Então, essa é uma realidade e isso é inegável. Paulo, que bacana, cara. É uma honra ter você aqui com a gente aqui. E pelo tempo da live, daqui a pouco vai estar se acabando aqui, tá certo? Queria agradecer você pela disponibilidade imediata. Você é um cara que sempre a gente toda vez que a gente pediu a você, você esteve junto aí, e é um cara que foi uma aula que eu tive aqui com você, de oportunidades e até mesmo de reflexão de momentos decisivos que a gente passa na economia e na vida. Muito obrigado e queria que deixar para que você faça o seu encerramento da maneira que você achar melhor. Olha só, gente, não tem por que ter qualquer tipo de desesperança, pavor, desespero ou qualquer coisa assim. A gente está vivendo um momento único, realmente. O Brasil, essa geração, quem está vivo nunca viu isso. Nós também nunca passamos por uma guerra, né? O Brasil nunca viveu uma guerra. Nós estamos vivendo agora uma realidade de uma guerra, de restrições, de limitações e tudo. Mas vai passar, tá certo? E o que mais a gente precisa focar agora é na nossa esperança de que isso passe logo, tá certo? E de que a gente faça bom uso desse tempo que Deus está nos dando aqui agora para refletirmos sobre as nossas relações, para refletirmos sobre as nossas prioridades, para rever o valor da vida, né? Para ver realmente que nada pode ser mais precioso do que o valor da vida, né? E a gente, não é só que isso fique retórico, mas que a gente traga realmente para uma realidade onde a gente vê a necessidade do outro, quanto a gente precisa do outro. Fica aqui a minha mensagem para que você reflita de que nós realmente viemos ao mundo para o outro e não para nós mesmos. Porque na hora que nos foi tirado o outro, ficou um pouco sem sentido essa vida. Na hora que nos foi tirado e limitado, restringido a possibilidade de estar com o outro, abraçar o outro, servir o outro,
esse momento agora, para algumas pessoas, ficou meio sem sentido. Mudou Na verdade, muito, para a grande maioria, ficou sem sentido. Então, que fiquem, então, todas essas reflexões para que a gente cresça. O ponto agora, meu irmão, é crescer. Crescer nesse momento. Meu amigo, muito obrigado. E até um próximo momento aí que a gente possa se ver e se falar de próximo ano, sei só por videoconferência desse gênero, né? E se Só no abraçar. cotovelo. E se Um abraçar. abraço. Viu?